Com certeza você já ouviu falar sobre o Monjaro. A febre entre os famosos, o milagre do emagrecimento. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse medicamento e como ele pode te ajudar a perder mais peso ou ele pode ser um tiro no seu pé. Eu sou Antônio Miguel, personal trainer, estudante de nutrição e vou te explicar tudo sobre esse medicamento. Vou tentar ser o máximo didático possível para que você entenda. Primeiro, como ele funciona? Primeiramente, temos que entender o que ele é e como ele funciona no nosso organismo. A tirzepatide, conhecido como Monjaro, ele funciona no nosso corpo como se fosse dois hormônios, o GLP-1 e o GIP. Esses dois análogos hormonais do intestino trabalham diretamente com a saciedade, o apetite e o seu metabolismo. O GLP-1, por exemplo, ele tem uma ação no sistema nervoso central que está diretamente ligado com o hipotálamo, região do cérebro onde está ligado com a saciedade e a fome. Atua no trato gastrointestinal, retardando o esvaziamento gástrico, onde dá aquela sensação de saciedade, você se sente cheio. Atua no pâncreas, onde tem um maior controle glicêmico também, e reduzindo aquela oscilação da fome. Agora o GIP, o outro análogo hormonal, análogo nada mais é do que semelhante, tá? Atua na modulação do circuito de recompensa e motivação alimentar. E é por isso que essas canetas dão resultado, porque ele trabalha no X do problema, que é o como você lida com a sua alimentação. Porque se você está em restrição calórica, em déficit calórico, com certeza vai acontecer o emagrecimento. Déficit calórico. Déficit calórico nada mais é do que você gastar mais energia do que você consome. Agora que você entendeu como esse medicamento funciona, você consegue entender que ele só dá resultado porque ele atua onde nós, profissionais da saúde, vem falando por muito tempo. Você só não tem resultado porque não está fazendo o que tem que ser feito. E não é só uma questão de força de vontade. É muito mais complexo do que isso. Mas a grosso modo falando, é basicamente isso. Você só não tem resultado porque não faz o que tem que ser feito. Que é como você lida com a sua alimentação, com as suas emoções e você joga na alimentação. Por exemplo, você vai no churrasco, você está seguindo uma dieta, você está treinando, mas você não está tomando nada. Você vai para esse churrasco e fala para a galera, não, ó, hoje eu vou estar suave, não vou comer muito não, vou seguir certinho, não vou beber. Mas o ambiente começa a influenciar você também porque você quer, você está com fome. Você começa a se sentir excluído do seu meio, porque o pessoal fala, não, come aí, bebe um pouquinho. Você, porra, é verdade, né? Semana de trabalho foi intenso, trabalhei, treinei, porra, não, eu preciso dar um escape, então só uma hoje. Aí você começa um pouco, começa a comer mais, aí vem uma sobremesa, continua bebendo. Isso é normal, tá? Não é para se castigar por conta disso, mas estou falando uma realidade, o que acontece de fato. Agora, quando você está tomando esse medicamento, você não tem esse sinal de fome, te dá enjoo, você fala, pô, eu vou, mas não quero que eu tô zoado hoje, então não vai ser algo, alguém que vai fazer você comer, porque você já está se sentindo mal. Já é um obstáculo, já é um bloqueio, você não quer. É diferente quando você realmente quer. Quer ver um exemplo tão simples desse daí? Deve ter acontecido com você, tenho certeza. Você está jantando, aí você ouve alguém de longe da sua casa pedir uma pizza. Você fala, vai pedir pizza, eu acabei de jantar aqui, eu tô jantando, vai pedir uma pizza logo agora, porque não falou antes, que eu nem ia jantar. Aí aquela pizza chega, você já comeu, você não sente tanta vontade de comer aquela pizza porque você já está saciado. Então é basicamente isso. Aí isso entra na questão que eu falei. Você só não tem resultado porque não está fazendo o que tem que ser feito. Não existe um corpo que não emagreça. Vai ter pessoas que vai ter mais dificuldade em emagrecer, mas não existe um corpo que na presença de déficit calórico não vai emagrecer. Isso é impossível. Aí você pode falar para mim, ah, mas eu estou em dieta, eu não estou emagrecendo, tem alguma coisa no meu corpo que não emagrece porque eu sigo dieta, eu treino. Cara, com certeza, ou tem que manipular sua dieta, porque já não está dentro das calorias para entrar em déficit calórico, ou você realmente não está fazendo o que tem que ser feito. Porque se você fala que o seu corpo não emagrece, fica doente para ver. Fica aí, umas 2 semanas, 3 semanas, doente. Fica 2, 3 dias sem comer. Você vai perder peso, você vai emagrecer. Então quer dizer que o seu corpo emagrece. Apresentando o artigo. O artigo que conduziu o resultado da tirzepatida, do Monjaro, ele foi realizado em 2022, onde ele até foi um marco na terapia contra a obesidade, onde eles usaram os 2.539 participantes, com obesidade de MC entre 27 a 30. E eles foram divididos em 4 grupos. O primeiro usava 5 miligramas,
o segundo 10 miligramas, o terceiro 15 miligramas e o outro é um placebo, que nada mais é que às vezes um complexo vitamínico, sem ele saber. É um placebo. Durante 72 semanas. 72 semanas. Só no estudo foram 1 ano e 4 meses para ter um resultado. Você vê que nem com um resultado mais preciso do estudo, não foi de um mês para o outro. Levaram 1 ano e 4 meses. Todos começaram com uma pequena dose e foi aumentando gradualmente. Chegou na 20ª semana, mais ou menos, todos já estavam na miligramagem que deveria. Então percebe que eles não começaram já com uma dose alta para aquela galera. Eles foram aumentando. E o resultado você já deve saber. Todos que tomaram Mounjaro tiveram resultados significativos na perca de peso. Que funcionava, até aí você já sabia. Eu só quis apresentar o estudo original para concretizar que esse medicamento é um marco na medicina, é um ótimo meio para a gente conseguir ajudar o paciente com obesidade. Porém, o problema está em quem prescreve. E eu falo prescreve porque quando as pessoas estão utilizando aí a rodo, são pessoas leigas, são pessoas que não são da área, que só querem o resultado e acham que é só um medicamento. O que eu fico puto, mano, é quando o pessoal da área da saúde, principalmente esses endócrinas que trabalham em clínicas de estéticas, que passa esse medicamento, mano, como se fosse whey, sem nenhuma responsabilidade, sem pedir exames, sem saber se a pessoa já segue uma rotina de treino, uma boa alimentação, já tem uma vida ativa, o perfil do paciente. Para, Jasmine! Ou, arranhar o bagulho? Sai daí! Sai! E até esse medicamento é para ela. Esse medicamento ele começou com pessoas diabéticas, perceberam que tiveram uma boa perca de peso, fizeram esse estudo que eu apresentei para vocês sobre a perca de peso. Ele é para obesos, pessoas com sobrepeso. Não para você perder 5 quilinhos para entrar numa roupinha cara. Esses dias eu atendi uma aluna no atendimento de consultoria online, onde era uma pessoa magra, porém com percentual de gordura alto, não estava treinando regularmente, e ela falou que a nutricionista ficava empurrando o Mounjaro para ela. Mano, a nutricionista, ela é uma pessoa de 76 quilos. A perda de músculo e a flacidez. Aí entramos na questão perca de massa muscular. Você já deve ter visto por aí ou nas redes sociais pessoas que perderam muito peso por conta do Mounjaro e ficaram toda flácida, parecendo um sorvete derretido, toda molenga. Isso aconteceu porque a pessoa é uma preguiçosa ou não teve uma orientação realmente concretizada de pessoas de confiança, profissionais de confiança. Porque com certeza ela não fez nenhum treinamento de força como musculação, não seguiu uma boa dieta, às vezes nem deve ter passado por um nutricionista, por um personal trainer. Porque se você não tem estímulo de força para o músculo aumentar ou se manter, não tem o porquê ele ficar lá, então ele vai mandar embora. Com certeza essa pessoa vai perder peso de qualquer jeito, mas em contrapartida ela pode perder muita massa muscular quando não está com uma dieta bem equilibrada, com um nível de proteína legal, e se não tem estímulo de força, se você não treina, se você não levanta a bunda da cadeira para treinar, você não vai ter ganho de massa muscular, você vai ficar flácida. Para um indivíduo obeso, perder um pouco de massa muscular, dependendo da quantidade, ainda está aceitável, porque ele é uma pessoa obesa, uma pessoa que tem bastante acúmulo de gordura, é uma pessoa forte. Imagina você ter que levantar 100 e poucos quilos todos os dias. Ela tem uma boa massa muscular, mas com uma camada de gordura em cima. Aí se enquadra naquela questão que eu falei, quem é a pessoa que a gente está prescrevendo esse medicamento? Ela precisa desse medicamento? Porque imagina aquela minha aluna de 76 quilos, uma pessoa magra, de percentual de gordura alto, sem treinar regularmente, sem seguir uma boa dieta. Se ela começa a tomar esse Mounjaro e começa a perder peso, ela vai continuar flácida, vai continuar sem definição, só que mais leve. Qual que é a diferença? Não vale a pena. Você quer ficar flácida? Efeito rebote. O efeito rebote já é um indicativo da pessoa que não deveria tomar o Mounjaro. Já vimos muitas pessoas perderem muito peso, depois reganharem mais peso do que estava antes no começo. Esse é o efeito rebote. Eu não estou falando de reganhar 3 a 5 quilinhos. Se fosse isso, tudo bem. Eu falo reganhar tudo que perdeu e às vezes até mais. Isso aconteceu porque a raiz do problema ela não mudou, que é os seus hábitos, a sua relação com a alimentação, a sua disposição para o treino, para a musculação, para a força, para tudo o que você for fazer. Ela não mudou isso. Pensa no elástico. Você vai puxando elástico, puxando elástico, puxando elástico. E assim, do nada você solta, ele vai vir uma paulada só.
Acontece a mesma coisa quando a gente perde peso. O nosso corpo vê isso como uma ameaça a perder peso. Então ele manda você comer. Mas como esse sinal de fome está bloqueado pelo medicamento, ele vai se acumulando. A cada 1 quilo de peso que a gente perde, a gente aumenta a ingestão de 100 quilocalorias mais ou menos a cada 1 quilo que a gente perde. Agora imagine você perder 20. Mano, você come até os rebocos da tua casa. O reganho ele vai acontecer. É normal a gente ter um reganho de peso depois que a gente veio de uma sequência de perca de peso, porque ninguém sustenta o peso perdido, porque manter uma dieta restrita é insustentável. Então, quando a gente perde muito peso, é normal reganhar. Mas, por exemplo, se você perdeu 20 quilos, você reganhou 5, porra, tá bom. Você reganhou 5, você perdeu um total de 15 do que você estava antes. Então ainda assim você está bem. Sintomas e problemas à saúde. Os sintomas do uso do Monjaro são muitos, eles são descritos no próprio estudo que eu falei no começo do vídeo. Enjoos, constipação, desconforto intestinal, dor de cabeça, diarreia, alopécia e vários outros que cada pessoa foi relatando também. Porque cada pessoa às vezes teve um sintoma maior do que o outro e depende muito também da quantidade que estava tomando. Agora chegamos no ponto crucial do vídeo. O Monjaro dá problemas à saúde? Vemos inúmeros casos de pessoas que relatando que teve algum problema de saúde ao uso do Monjaro. Doença da vesícula bilar, doença no trato gastrointestinal, pancreatite. Mas o problema não é o medicamento em si, e sim para quem, quantidade, tempo de uso. Tem muitos profissionais da saúde ganhando por passar esse medicamento. E olha que esse medicamento não é barato não, hein? Para fechar um personal, uma consultoria, a galera enche o saco, né? Agora para fazer uma canetinha aí que... Vou até falar o que eles venderiam para poder pagar. Mas é porque ele é vendido como milagre. Todo mundo quer milagre, todo mundo quer ter resultados, benefícios sem fazer nada. Seria muito bom. Mas como o Silvio Santos sempre falou, se algo veio fácil, veio de graça, desconfie, porque não é tão fácil assim. Considerações finais. Bom, a minha dica é, para você que está pensando em tomar, ou você já está tomando, mesmo com acompanhamento ou não, cara, se você não mudar seus hábitos, não vai valer muito a pena. Não vai valer de nada, na verdade, porque você pode voltar pior, com problemas de saúde e não vai ter o resultado que você queria. Então, independente se você vai tomar ou não, melhore os seus hábitos. Treine melhor, coma melhor, beba bastante água, tenha um ambiente menos estressante, durma melhor. Isso sim que vai dar resultado que qualquer outra droga milagrosa que for sair, ou qualquer outro medicamento, qualquer outra coisa. Você mudar os seus hábitos, o seu padrão de pensamento, de não fazer isso, fazer aquilo, é melhor ainda. A tecnologia nos medicamentos está aí para ser usada e a gente tem que usar realmente para ajudar pessoas que estão com esse problema, porque a obesidade não é só uma questão de força de vontade. Esse medicamento é para obesidade, para combater a obesidade. Mas é aquela questão, como o pessoal criticava a galera que tomava veneno antes para ficar boladão. Criticava bastante essa galera. E hoje em dia está fazendo a mesma coisa, para fins estéticos. Aí vai de cada um, né? Então cada um tem a sua vida, todo mundo sabe o que tem que ser feito. O meu trabalho aqui é passar informação para vocês, tá? Então o medicamento tá aí para ser usado com consciência. E se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o like aqui, comenta o que você achou, comente aqui as suas dúvidas também, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para você, para pessoa que está tomando, pessoa que está pensando em tomar. Ajuda a gente aí nesse início de canal, se inscreva no canal aí, eu vou trazer muito mais vídeos como este, informativo também, práticos também, treino, saúde, tudo. Valeu pela sua atenção, tamo junto, é nóis!